Gostava agora de convidar Paulo Portas, ex-vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, para nos falar do papel da água no contexto geopolítico atual e para partilhar connosco também as principais conclusões a retirar desta sessão de hoje. Um forte aplauso para Paulo Portas. Bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por cumprimentar o Expresso, a Deloitte e o BPI e os seus administradores e responsáveis por esta nova edição do Fórum da Água. Eu devo dizer que no ano passado também estive aqui a fazer este wrap-up, o melhor que possa, e durante o ano, quando às vezes as conversas ou profissionais ou puramente sociais passavam pelo tema da água, houve várias pessoas que me disseram: ouviste aquela pessoa no Fórum da Água, no Fórum do BPI, no Fórum do Expresso, no Fórum da Deloitte, independentemente das... O que significa que este fórum está a ganhar sedimentação, provavelmente porque junta cientistas, universitários, tecnocratas, políticos, num ambiente sem autocensura. Ou seja, ninguém está aqui à procura de likes, o que já é uma grande vantagem nos tempos modernos. Curiosamente, no ano passado, o tema principal, como disse a Inês, era o déficit de água. Este ano, o mantra inicial foi o excesso de água. Parece contraditório, mas não é. Um dos mistérios, dos mistérios indicativos das alterações climáticas é que os eventos climáticos extremos podem ser contraditórios e sucessivos. E se há uma coisa para... a impressão que foi a Sra. Professora Maria da Conceição que disse, que citou que havia uma fundação recente que era a Fundação para a Incerteza Profunda. E se pensarem bem, no mundo como ele está, do ponto de vista político, a única coisa que é previsível é que há imprevisibilidade. E do ponto de vista das alterações climáticas, que eu acho recomendável aceitar como facto e não ter inclinações negacionistas, porque isso torna mais confortável o dia seguinte, ou diria o próprio dia. Do ponto de vista das alterações climáticas, uma das certezas é que haverá mais e mais intensos eventos climáticos extremos. Nessa matéria lembrei-me muito de uma frase de um político americano clássico, já não há muitos, que dizia: nós sabemos o que sabemos, sabemos o que não sabemos e não sabemos uma parte do que não sabemos. Obviamente é a terceira proposição que torna as coisas mais complexas. Um ponto que eu queria citar sobre os debates aqui acontecidos, muito interessantes, a meu ver, tem a ver com o que aconteceu em Espanha, na chamada Dana de Valência, que é, a todos os títulos, uma matéria que dá que pensar. Foi aqui dito por uma das senhoras professoras, com a autoridade científica, que houve desde logo, mas não é de todo o mais grave, houve desde logo erros de previsão. O que mostra falhas no sistema científico ou tecnológico, se quiserem, sobretudo porque, comparadas com o que diziam os institutos homólogos em Paris ou em Tóquio, teria sido possível uma previsão mais accurate. E o déficit ou a margem de erro na previsão foi muito grande. Isso não iliba a irresponsabilidade das várias governanças que tiveram que gerir o assunto. Mas é um ponto, a mim fez-me lembrar um acontecimento, aqueles que terão alguma memória,
quando aconteceu a crise do Prestige, uma das coisas que ajudou Portugal foi a competência do Instituto Hidrográfico, por comparação direta com a mesma autoridade em Espanha. Porque aquilo que o Instituto Hidrográfico previu sobre o movimento das ondas e dos ventos estava certo. E aquilo que, naquele caso, os espanhóis pensavam, não estava certo. Muito menos aquela resposta tipicamente politiqueira: se eu afastar o problema da visão das pessoas, o problema desaparece. Não desaparece, pode voltar. Foi o que aconteceu. Mas o segundo elemento, que para mim é mais, não voltando às discussões eternas em Portugal sobre regionalização ou não regionalização, mas isto que aconteceu em Valência foi um teste enorme à coordenação dos 3 tipos de autoridade que existem em Espanha. Ao nível político, noutros países existem ao nível político e técnico, um dos 3. Teve a ver com a coordenação entre o Governo Central, o Governo Regional e autoridades municipais. Eu saudaria o Sr. Secretário de Estado, que foi Presidente de Câmara de uma grande Câmara em Portugal, de Santa Maria da Feira. E sabe isto: quem se desempenhou melhor no desespero foi a autoridade local, que era a que menos possibilidade tinha de contribuir para a resolução. Foi desastrosa a cooperação entre o Governo Central e o Governo Regional. Foi desastroso o esquecimento, o lapso de 4 horas entre um aviso técnico que errava por defeito e a decisão de o comunicar à população. E, como aqui foi dito, o que foi dito à população era exatamente o contrário do que devia ter sido dito. E por isso as pessoas ficaram apanhadas numa armadilha para a qual não tinham saída. Em vez de irem para os sítios mais altos, ficaram em casa e depois tentaram salvar os seus bens, como é normal. Tudo isto aconteceu no espaço de não mais do que 8 horas. E até se acrescentou, provavelmente, a isto, sendo evidente que um dos níveis da autoridade falhou, outro dos níveis da autoridade quis assistir ao espetáculo do parceiro que falhava. E, portanto, foi uma coisa muito impressionante do ponto de vista de lições aprendidas sobre a cooperação entre níveis de governança diferenciados, para além daquele facto evidente: cada vez que há um acontecimento, uma conjuntura desastrosa, nós lembramos-nos que algumas coisas estruturais podiam ter evitado ou amenizado os impactos desse facto estrutural. Tudo aquilo teve a ver também com insuficiência ou mesmo quase inexistência de planeamento urbano e de ordenamento do território durante décadas. E, portanto, não perceber que as cidades tinham mudado, que hoje em dia as cidades são as cidades e as suas periferias, são contínuos urbanos e que isso tem impactos no território. E isso leva a ter uma certa desconsideração sobre umas leis básicas da natureza. Bem, tudo isto apenas para o que aconteceu como um excesso, não é? Como aqui foi dito, não há risco zero. Foi tal ordem o que choveu e a intensidade com que choveu e o tempo em que choveu, que não haveria maneira de evitar de levar a dano zero, mas objetivamente podia ter sido menos dramático. Eu também achei muito interessante neste debate vários pontos que queria aqui só deixar em sublinhado, fazendo um sumário possível. Voltámos a falar de substantivos proibidos, o que é um ato de inteligência e com alguma coragem cívica. O primeiro deles não foi o tema dominante, mas vamos lá lembrar. Bem, sei que ano de eleições autárquicas não é a melhor conjuntura para o fazer, que falámos ano passado e voltámos a falar este ano em transvasos. Eu costumo dizer que a gente diz a primeira letra da palavrinha, tran, e fica logo, está acabado o debate. Pronto.
Começa uma gritaria, começa um nível de insulto, hoje em dia muito habitual, e não se consegue ter nenhuma racionalidade. Este debate deste Fórum da Água, organizado pela BPI, Deloitte e Expresso, tem essa imensa vantagem. É de repente a gente entra num debate com racionalidade e com razoabilidade. Hoje em dia é pouco frequente. A mim parece-me, com esse nome ou outro, às vezes é melhor inventar outra palavra para despentear o fantasma, e alguma coisa terá que se fazer nessa matéria. A outra palavra, mais simples, e que deveria ter, aí é que deveria ter acontecido alguma coisa entre 2024 e 2025, e parece-me que não aconteceu. Chama-se desperdício. Quanto mais tarde nós tomarmos consciência que uma parte do problema é a nossa inércia, e como aqui foi dito por vários oradores, nós temos margens de desperdício elevadíssimas, e isso tem a ver, em parte, com o estado das infraestruturas, e isso implica vontade política o mais possível consensual para fazer um programa da sua recuperação, que custa algum dinheiro, eu suponho que o valor até está estimado, creio eu, em cerca de 2 mil milhões de euros, para recuperar o nível, para modernizar e combater o desperdício que nós temos nas infraestruturas de transporte e distribuição de água. Isso resolvia uma parte do nosso problema. Convinha aproveitar fundos comunitários enquanto eles são disponíveis. O terceiro substantivozinho que também aqui apareceu, mas podia ser um verbo, é dessalinizar. Eu sempre achei duas coisas: que não era crime nem pecado. Primeiro ponto. Que a gente tem que aprender com os que fazem coisas mais bem feitas ou mais cedo do que nós. Tem que ir verificar, como aqui foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara, creio eu, de Olhão, é ir a Alicante ver como funcionam. Nada disto eu acho que fizemos a mais da primeira, para além da de Porto Santo, da primeira experiência que vamos ter no Algarve. Não é isso que vai resolver todo o problema, mas ajuda certamente a resolver uma parte do problema. Eu dizia sempre aos meus amigos empresários: vão a Israel, vão ver como é que eles fazem. É a nação mais inovadora do mundo, tem 6% do PIB em Research and Development. Portugal tem 1,7%. É ver, eles do ar fazem água, naturalmente, mas eles têm, hoje em dia, a dessalinização, nos seus pontos tecnológicos mais avançados, tornou-se muito mais competitiva do que era há 20 anos. Não estou a dizer que seja a solução, mas acho que é uma parte dela. A terceira ideia, que aqui foi recorrentemente apresentada, aliás o professor Poças Martins creio que falou até num número, que nos devia, em certo sentido, fazer pensar e ter um bocadinho de, um módicozinho de humildade, é que nós reutilizamos muito pouco e podemos reutilizar bastante mais. Creio que o número que foi citado, reutilizamos 2%. E temos que contar com a inovação para conseguir maiores níveis e diferentes perímetros para a reutilização. Pareceu-me isso bastante consensual. Nós hoje ouvimos aqui autarcas competentes, bem sei que não está na moda dizer bem dos autarcas, mas eu conheço muito bem, há muitos anos, o Presidente da Câmara, Ribal Esteves, em Aveiro, como conheci o Presidente Girão Pereira. Comparem o ordenamento de Aveiro com o de outras cidades médias portuguesas e perceberão a diferença que faz ter um ordenamento equilibrado e não desequilibrado, e não um crescimento completamente desordenado, que depois é irreparável, só se podem andar a fazer pensos. E ouvimos o Presidente da Câmara de Olhão falar abertamente de uma coisa também não muito tradicional, que é na possibilidade de comparar as medidas que se tomam e prepará-las em conjunto, não apenas com a universidade, desde que a universidade esteja disponível para aplicar o conhecimento, o que é todo um outro desafio, no Barlavento e no Sotavento. E esse tipo de
de decisão política assistida pelo conhecimento e de cooperação e não de espírito de capelinha entre entidades num país que não é assim tão grande, a mim parece-me que é o espírito certo. Eu deixaria ainda, portanto, outras ideias à volta da inovação. Eu acredito imenso detesto negacionistas da ciência, já não tenho paciência para os ouvir, com toda a franqueza. Não consigo conceber como é que uma pessoa é capaz de insultar outra que esteve 50 anos a estudar ou 40 anos a estudar e que em 142 caracteres é despachada com os insultos mais grosseiros que podem existir à face da Terra. Não tenho nenhuma simpatia pela desconsideração pelo conhecimento, assumindo que no processo do conhecimento evidentemente há erros, e no da ciência há mesmo o princípio de errar para acertar, mas francamente é da inovação que eu acho que vai vir uma parte da resolução dos nossos temas, que eu não vejo só como aqui foi dito muitas vezes, em muitos níveis, em muitos critérios, Portugal chegou a soluções muito interessantes e a um grau de desenvolvimento nesta matéria que nós devemos apreciar. Não significa que não tenha problemas, e é desses que nós estamos a tratar. Ouvimos aqui recorrentemente, e ouviremos sempre nestes fóruns, a possibilidade de haver bacias urbanas de retenção, a possibilidade de haver até melhores sistemas de recolha da água da chuva, dos novos sistemas de rega que revolucionaram a agricultura como o GPS revolucionou a agricultura. Não há nenhuma comparação entre o que era ser empresário agrícola há 20 anos e ser hoje empresário agrícola. As novas fontes de água. Como disse aqui o Sr. Presidente, o José Pedro Salema, o Sr. Presidente da EDIA, a reutilização ou retratamento, se quiserem, a expressão não é correta, dos lixos industriais no perímetro da EDIA. Tudo isso ajuda a uma solução construtiva e diminui o custo da inércia. O não fazer nada é que certamente piora o caso. Depois, foi aqui abordado, até com uma certa coragem, um tema que é preço e valor. Eu pensei que nós vivemos num mundo onde crescentemente não há relação entre o preço e o valor. Basta olhar para a política tarifária da maior potência económica do mundo para perceber que nós passámos a viver num mundo onde os governos determinam os preços através das tarifas. Estranha circunstância de quem acredita na economia de mercado. E isso gera uma desproporção gigantesca entre o preço das coisas e o valor das coisas. Não é? Bom. E eu acho que, evidentemente, eu não sou das pessoas que acham que o governo é que determina quais são os setores económicos que os agricultores devem, as produções que eles devem escolher ou os setores económicos que devem existir. Isso correu muito mal em toda parte do mundo onde isso aconteceu. Mas acho que, evidentemente, o governo tem meios, ou os governos têm meios para incentivar fiscalmente, e não só, que se aproxime, quer dizer, quando os empresários escolhem produções que são elevadamente custosas do ponto de vista de um bem que é, apesar de tudo, relativamente escasso, isso tenha uma diferenciação. Não me choca absolutamente nada. Isso não é interferir, é garantir um equilíbrio. É garantir um equilíbrio face a um bem que é escasso. E também, logo no início, não sei se repararam, havia uma frasezinha num slide. Já não me lembro de quem a disse, mas é boa. O preço da água não deve incentivar o desperdício. Fim de citação. E é completamente verdade. As pessoas só dão valor ao que tem valor. Achei interessante que o debate passasse por aqui sem grandes dissimulações. Já referi também a questão. Eu queria ainda referir dois
são uma espécie de desinibição dos dois inimigos tradicionais, que de serem tão tradicionais se viraram em tempos, como aqui foi recordado pela Cristina Cisa Vieira, um contra o outro. Quem é que são? Água. Já é difícil explicar aos portugueses que há uma questão com a água. Não pelos factos, que são evidentes, mas pelas percepções. As pessoas acham que chove muito e acham que têm um oceano pela frente e não percebem quando a gente lhes diz que há uma questão com a água. Eu acho que é uma das duas questões mais relevantes a 30 anos. Se uma pessoa pensar a 30 anos em Portugal, há duas coisas sobre as quais eu tenho a certeza, para além da existência de Portugal. Outras não tenho certeza nenhuma. Nós vamos ter um problema de envelhecimento muito sério e vamos ter um problema de gestão e acesso à água industrial, doméstica e agrícola se não agirmos razoavelmente e a tempo. Estas duas coisas eu tenho a certeza, por isso é que é muito relevante este fórum. Mas dizia eu, o mais fácil é dizer, como ali aparecia numa linhazinha, a agricultura representa 70% do consumo de água, certo? Portanto, 70% do problema, não é? Como quem diz, acabas com a agricultura, acabas com o problema. Take care. Não é só por causa do problema de uma relativa soberania alimentar. É porque não há ordenamento territorial possível sem agricultores. A consequência seria uma litoralização dramática, muito maior do que aquela que já temos, do país. E um completo descuido da terra. Portanto, essa não é a solução. A solução, como aqui foi dito claramente, nomeadamente pelos autarcas, é gerir com racionalidade os custos e as oportunidades. A mesma coisa quanto ao turismo. Pode-se conseguir que o turismo... Não, eu hoje em dia não conheço hotel nenhum que não nos dê uma lição de ecologia. E a gente tem que ler lá uns papelinhos a dizer que não pode usar água assim, que o lençol não pode não sei o quê, que as almofadas não sei o que mais. Fica-se um bocadinho cansado de tanta literatura, mas que o turismo já interiorizou a sustentabilidade, não tenho nenhuma dúvida. Pode-se evitar que haja excesso de concentração, pode-se incentivar a melhores práticas, mas com toda a franqueza, se nós agora de repente prescindíssemos do turismo, ficávamos 15% mais pobres. E no fim da década, 20% mais pobres. Os factos são teimosos. 1/5 da nossa criação de riqueza tem a ver com o turismo, no final desta década. E portanto, eu não recomendaria, como medida inteligente, dar um pontapé na agricultura e um pontapé no turismo, porque não corre bem. Achei muito interessante também o que disse a professora Manuela Moreira da Silva sobre a possibilidade da digitalização. Eu acho que nos prometeram uma digitalização da administração pública superior à que está a acontecer, porque eu ainda não vi muitos efeitos, com toda a franqueza. E há uma certa diferença entre digitalização e upgrade informático. Mas achei muito interessante a possibilidade de comparar boas práticas e boas políticas por aquela aplicação que sugeriu, nomeadamente ao nível do Algarve. Por fim, queria deixar só uma nota, que é talvez um tema para... Nós estaremos quase inexoravelmente em cima novamente deste tema, quando acontecer a COP30, no Brasil, e que tem a ver com a geopolítica deste assunto. E eu queria lembrar-vos que nós estamos numa equação que é difícil para a Europa. Tomando por referência o Acordo de Paris, a Europa transformou-se no único continente politicamente organizado que é fiel aos compromissos do Acordo de Paris. Os Estados Unidos demonstraram pela segunda vez numa década que são instáveis e inconstantes. Quando ganham uns, estão com Paris, quando ganham outros, saem de Paris. A China fez imensos progressos na área das energias renováveis, sobretudo para exportar, mas tem 1.400 milhões de pessoas para alimentar e a quem tem que dar luz todos os dias. E, portanto, faz todas as políticas ao mesmo tempo,
Sim, as renováveis. Sim, o carvão. Sim, o nuclear. Sim, todas as políticas possíveis e imaginárias ao mesmo tempo. A Rússia não coopera nem cooperará porque não tem a menor intenção de modificar o seu modelo de negócio, gás, petróleo, gás, talvez uma Riviera aqui ou ali e nada mais. E a Índia coopera se a financiarem para cooperar. E, portanto, a situação da Europa não é fácil. Europa leal a Paris, Estados Unidos instáveis, China dúplice, quase inevitável. Rússia não coopera, Índia só coopera se a financiarem. Isto é muito difícil como equação. A Europa vai ter que gerir ao mesmo tempo um certo rebalanceamento, que me parece inevitável, da relação ambiente e economia para ganhar competitividade, uma certa atualização de calendários, porque uma grande parte das metas foram estabelecidas antes deste quinquénio, como diriam os soviéticos, que nós vivemos, pandemia, guerra da Ucrânia, guerra na Ucrânia por invasão da Rússia, não nos enganamos sobre quem é o agressor e o agredido, Médio Oriente e agora uma administração isolacionista outra vez nos Estados Unidos. É muita coisa em 5 anos. E, portanto, eu admito que os calendários, não me parece que a Europa se possa ou deva desviar do caminho para energias limpas, são as únicas que nós podemos produzir no nosso território sem dependência externa excessiva. Portanto, para além de haver uma questão sobre que tipo de energia, uma questão de soberania energética lida como ela deve ser lida em tempo de globalização, mas não se pode estar sozinho contra o resto do mundo. E, portanto, vai haver aqui um grande esforço de persuasão e tem que haver um esforço de aproximação. E não me parece que a Europa possa carregar sozinha com o desígnio. E, portanto, estamos num momento em que é mais difícil, mas não nos podemos modificar o ritmo, não me parece que se deva modificar o destino. Ou seja, nós temos que fazer uma transição energética, se isso se faz em X anos ou em Y anos, é uma questão aceitável de discutir. A partir da eleição do domingo passado na Alemanha, não tenho nenhuma dúvida que vai ser discutida. Porque a Alemanha vai pedir, por causa da sua indústria automóvel, mas não só, um certo abrandamento de calendários e uma certa moderação e pragmatismo nas metas a atingir. Dito isto, só para terminar, desejando dando muitos parabéns aos premiados que se seguirão e receberão os seus prémios. Eu acho bom ser premiado por boas ideias, por boas causas ainda melhor, mas acima de tudo vou voltar, disse-vos há bocadinho, isto é difícil discutir o tema da água por causa do predomínio das percepções sobre os factos, que é o mundo em que nós estamos a viver. Vejam bem, foi preciso o Renascimento, mais o Iluminismo, mais a conciliação entre a fé e a razão, e agora chegamos ao século XXI e metemos-nos num buraco tecnológico que é uma obscuridade quanto ao futuro. Bom, não é um buraco tecnológico, é um buraco de certas lideranças tecnológicas e uma grande obscuridade na análise dos problemas. Mas eu lembro só de uma coisa, que é, quando a gente diz, nós vamos ter um problema de água. Não. Então a gente tem aqui o oceano, aqui mesmo à perto, aqui mesmo pertinho. A gente chove tanto lá no norte. E sabe o que é que isto me lembra? Lembra-me um antigo presidente dos Estados Unidos, que por acaso voltou a ser presidente dos Estados Unidos, que dizia, eu nunca mais esqueci isto, porque estava lá, em Boston, quando nevava, não percebo como é que estão a falar do aquecimento global. Eu só vejo neve, 1 metro de neve em Boston. Quando as coisas atingem este nível de espessura, nós temos alguma razão para estar preocupados. E, portanto, saúdo muito o Expresso, o BPI e a Deloitte por fazer este esforço conjunto e limito-me a sugerir que, como a COP30 é daquelas que é determinante e não apenas intermediária, talvez no próximo ano a gente possa pensar um bocadinho do que tenha saído da COP30 e da atualização dos compromissos dos países. Não se esqueçam que esta COP é aquela em que os países apresentam
os seus to-dos, o que está feito, o que não está feito e o que podem fazer. E, portanto, talvez fosse de fazer um ponto de situação, mas é uma mera sugestão. Desejo-vos um bom almoço e uma boa tarde a todos.